Bom dia, boa tarde, boa noite para você que neste momento está participando, compartilhando este vídeo. Nós podemos pensar sobre as técnicas que são utilizadas pela atual governança brasileira quanto à forma de comunicar-se com as pessoas, com a população brasileira em geral. Nós temos a tendência de atribuir ao atual governo brasileiro uma forma inadequada de se comunicar com a população. E isto, em verdade, podemos dizer que é correto sob um ponto de vista ético e moral, mas sob o ponto de vista do poder, da sua manutenção e do avanço sobre os mecanismos de poder, não é tão assim. Ou seja, este governo e aquele que comanda o governo, pelo menos oficialmente, na figura do presidente, tem uma forma muito astuta de utilizar a palavra, a imagem e a comunicação. E aqui nós vamos trazer um aporte da psicologia da Gestalt, que acreditamos ser interessante. A Gestalt nos propõe que nós precisamos sempre perceber as coisas de acordo com a lei da chamada figura-fundo. A figura, ela emerge e se apresenta para a percepção de uma forma mais pregnante, enquanto outras coisas ficam de fundo, mas, de repente, de acordo com a necessidade do momento e do ambiente, o que é fundo vem a se tornar figura. De sorte que o nosso processo perceptual sempre está nesta relação figura-fundo. Bem, como é que isto se aplica ao processo de comunicação do atual governo brasileiro com este presidente que preferimos aqui não citar o nome? Todos sabem de que se trata. É que ele maneja muito bem para desinformar, para produzir o que se chama de uma dicotomia cognitiva. Porque ele não tem uma conduta ética com a chamada coisa pública ou com as instituições republicanas, como não parte de um princípio de uma verdade consensada e ética, mas sim com uma verdade produzida por narrativas que visam a estabelecer a sua verdade, ainda que momentânea, passageira e fugidia, uma verdade que agora é verdade e depois se torna desmentida para a construção de uma outra verdade. Isso acaba provocando no público, nas pessoas, principalmente aquelas que não são dotadas de um maior senso crítico, de observância, de memória daquilo que é anunciado, acaba criando o que estou chamando aqui desta dicotomia cognitiva, o que, com o tempo, passa a neutralizar o senso do que pode ser uma verdade. Até mesmo a verdade consensada, como, por exemplo, na pandemia, todos os países civilizados do mundo, as principais nações do mundo, adotaram a vacinação como um princípio de saúde pública, mas no nosso país optou-se, conforme as atuais conclusões da CPI, por um efeito chamado de vacina de rebanho, o que, naturalmente, é um absurdo em se tratando de um país de 210 milhões, 212, 215 milhões de pessoas. Então, este governo trabalha de uma forma muito interessante com o que é, em certo momento, uma verdade e que, em outro momento, passa a ser uma não-verdade ou um desmentido. Isto faz com que muitos de nós nos percamos na possibilidade de analisar o que efetivamente está sendo dito, o que efetivamente é tido como verdade e até mesmo se brincando com o princípio do que se poderia dizer de uma realidade. Cria-se por narrativas, portanto, apropriadas a cada momento de uma nova realidade, de uma nova verdade que desorienta as pessoas que, naturalmente, tendem a seguir
princípios de verdade que ainda fazem parte da nossa constituição psicológica. Então, para que nós entendamos este recado, ou esta retórica, ou este discurso governamental, é preciso que a gente não veja os factoides que surgem a cada momento. Este governo prima por factoides. O que são esses factoides? São pequenos fatos que não têm grande importância, até mesmo política, até mesmo social, mas que capturam a atenção da população, da grande maioria da população, que vão seguindo esses caminhos tortuosos, esses desmentidos tortuosos, essas verdades momentâneas e as mentiras momentâneas numa senda, numa rua, numa via, num caminho, numa estrada muito tortuosa. E ao criar esses factoides, eles emergem para o primeiro plano, para o qual capturam a atenção de toda uma população, da imprensa, da mídia paralela e da mídia oficial. Claro que, ao falarmos da mídia oficial, pouco crédito devemos dar a ela, no sentido de que ela faz o jogo que é necessário para manter o estatuto, o status quo dos interesses do capitalismo financeiro. Mas até mesmo a imprensa paralela, até mesmo a imprensa que vem via as redes sociais, ela fica tonta porque ela fica capturada por esses elementos que são produzidos pelo governo, pelos seus participantes, pelos seus aderentes. Então, eles têm essa capacidade de mobilizar a figura fundo. Eles têm a capacidade de nos fazer fixar em uma figura de momento que não é tão importante, e o fundo para nós fica opaco, obscuro. E quando lhes interessa, traz do fundo uma figura que também não tem a menor importância, mas que nos captura, deixando o fundo mais grave, mais amplo, opaco, obscuro. Bem, então, como nós podemos tentar entender o que está nos sendo passado? A proposta é que a gente faça uma análise de contexto. Alguns chamariam de uma análise crítica. Sim, pode ser, mas estou propondo aqui de um ponto de vista mais psicológico, mais cognitivo, uma análise de contexto, que a gente some essas figuras, fundos que emergem, para entendermos a prática real e efetiva que está sendo produzida e que nos é colocada à disposição para nós deglutirmos, para nós mastigarmos, ou, como se queira, também podemos vomitá-la, que é o que dá vontade realmente de fazer, porque a náusea aumenta a cada dia ante o discurso governamental. Bem, a gente, então, quando faz análise do contexto das comunicações, da fala, da retórica, não retórica governamental, do discurso, antidiscurso governamental, a gente tipifica uma condição que é absolutamente inegável. É que se trata de um governo do desmentido. A gente pode dizer de um governo da mentira, mas principalmente o governo do desmentido. É um discurso que não tem critério de verdade, que não tem qualquer critério de verdade. Então, o desmentido, o critério da não-verdade, porque ambos estão associados a uma conduta não ética, ou melhor, de uma ética republicana, não estão comprometidos com a ética republicana, cria este caldo que nos confunde, que nos nauseia e que persiste até a exaustão, tentando neutralizar a nossa capacidade de análise e de julgamento. Esta é uma técnica extremamente refinada. Ela é brutal, ela é extremamente brutal, mas ela é também, e não nos enganemos, profundamente astuta, absolutamente bem conduzida, absolutamente bem pensada, com um refinamento de técnicas de comunicação que confundem, muito bem pensadas. Não nos enganemos, o atual governo brasileiro não é feito de paspalhos, não é feito de pessoas abobalhadas, de pessoas turronas,
Não nos enganemos. Dá-nos esta impressão, mas é um governo cujo núcleo de comunicação sabe muito bem o que faz. Pensa muito bem naquilo que faz, até nas atitudes, digamos, desesperadas, exasperadas, ou nas atitudes impensadas. Coloquem aspas em tudo isto. São imagens que são trabalhadas para a população. E toda essa estratégia que eles utilizam é para garantir um mínimo de piso, de solo, para as eleições futuras, se as tivermos. Alguns estão colocando em dúvida. Vamos ver. Mas é para fazer este piso, porque sabe que parte da população, estatisticamente, entra nesta pilha da figura fundo, que é volátil, que neutraliza a memória, que neutraliza o senso de julgamento, que neutraliza a visão crítica e ampliada. É esta análise de contexto, é essa junção mais ampla das pequenas narrativas e seus desmentidos que nos dá a possibilidade de entender o que está em jogo na relação deste governo conosco. Então, vamos estar atentos e vamos evitar estarmos a deglutir os factoides, essas pequenas figuras que emergem repentinamente para nos capturar, enquanto, de fundo, o processo de venda do país, o processo de prejuízo da grande, esmagadora maioria da população e das suas demandas populares estão em curso. Não nos esqueçamos de que este governo até agora não caiu, não é por nada. O que eles fazem de afronta à coisa republicana é tão óbvia que, se realmente estivéssemos numa república comandada pela vontade popular, ele já teria se esvaído, já teria caído há muito tempo. Se não o faz, é porque tem insegurança para fazê-lo. Tudo que ele faz está lastreado em algum princípio de poder que nós, a priori, não imaginamos o que seja. Não é só o soldo dado aos aposentados do Exército, não é só a forma de convencimento, através de que tipo de retórica não sabemos, que faz sobre o Exército, não é só pela maioria que consegue na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, não é só isso. Há muito mais em jogo e nós ainda não soubemos entender, ou ainda não pudemos entender o porquê, ante tanta desfaçatez, ante tanta criminalidade, ante esta esmagadora quantidade de pessoas mortas numa pandemia de forma tão estúpida, não demove um governo que demonstra ser absolutamente antipopular. Antipopular, ou seja, que trabalha contra a maioria das demandas da população. É por isso que nós precisamos estar atentos. A questão aqui não se atém às polarizações entre Lula e o atual presidente. As demandas aqui têm que ser muito mais avançadas. É o parlamento quem ainda no país pode intervir nas questões da governança, pode intervir nas questões da legislação. E nós precisamos fazer um Congresso com maioria formada, no mínimo 51%, idealmente seriam 2/3 do Congresso, seja na Câmara de Deputados, seja no Senado, com maioria daqueles que lutam pelas causas do sofrido povo brasileiro. Pensemos nisso. Grato a você que até este momento me acompanha nessas ideias e vamos nos encontrar proximamente. A todos e todas, um abraço e nos encontramos brevemente. Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite, seja qual seja o horário em que você me escuta. Um abraço.